dois convidados. O José Roberto Dononi Reis, da Unesp de Botucatu, e o Luiz Humberto Sivieri, da PUC São Paulo, Universidade de Mogi das Cruzes, assessor da CUT Nacional. Nós vamos dar meia hora de fala para cada um. A primeira pessoa que vai fazer a intervenção é o Dononi. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria fazer um esclarecimento. O tema, né, dessa mesa, ele se centra na questão específica da regulamentação das operações de futebol. Isso tem a ver um pouco com a história, né, da proposta desse tema, que no começo do ano a gente estava fazendo algumas discussões naquela época pelo Conselho de Psicologia, o Conselho Regional, né, que era a preparação para o Congresso Regional e para o Congresso Nacional. Então, a questão específica era colocada naquele contexto em função da necessidade do Congresso. E a partir desse tema, da participação no debate sobre esse tema, eu fui convidado, também, de tal forma que o tema ele foi repetido aqui, só que acho que o escopo hoje é outro, né? Então a gente não vai falar especificamente, embora isso possa ser contemplado, e acho que deve ser nas discussões, né? A gente vai tentar fazer uma colocação mais ampla, né, relacionada à globalização e à desregulamentação de uma forma geral, né? E depois pontuar algumas coisas específicas sobre o psicólogo. O nosso entendimento, tanto meu quanto o Luiz Humberto, nós já conversamos antes, né, que a questão da profissão do psicólogo, ela não se discrimina efetivamente das outras. A questão fundamental é a questão da desregulamentação como um todo e da desregulamentação no campo do trabalho. Posto esse esclarecimento, como eu fui muito advertido pela mesa, já que eu devo me limitar a 30 minutos, porque eu acho um pouco difícil, né? Então, que o público não estranhe se durante a fala receber novas advertências. E espero que essa introdução não esteja contando os 30 minutos. Então, queria colocar algumas questões, né, a partir da globalização. Primeiro, de ideias, né, essa globalização que a gente está aí não só ouvindo, mas sofrendo as influências a todo momento no nosso cotidiano, né, colocar algumas ideias para a gente possa discutir, realmente algumas conotações, né, elas correspondem ao processo efetivo da globalização, outras são ideias construídas a partir dos interesses dos interesses que operam a globalização. A gente ouve falar muito em mundialização, mercado global, aldeia global, né, internacionalização, fim do Estado, fim da geografia, ideias que nos apontam assim, como se nós estivéssemos entrando numa nova era, e uma nova era que seria assim, a racionalidade. Enfim, parece que a humanidade está conseguindo concretizar o ideal do ideal do século das luzes, né? Nós vamos ter uma sociedade global, organizada, harmônica, racional. O que nós sentimos, né, podemos ver concretamente, né, uma transformação, um aprofundamento na internacionalização e na interdependência dos mercados. Não um aparecimento disso, né, mas mudanças, né, na forma como se dá essa interdependência. Por quê? Porque a internacionalização, ou chamada globalização, não é, digamos, nenhuma novidade. Essa é uma tendência inerente e fundamental do capitalismo, que é buscar a sua própria expansão. Ela, portanto, ela não resulta, né, a globalização não é uma nova ordem mundial, não há nada de novo.
que nós estamos assistindo, né, é mais um movimento diante de uma crise do próprio capitalismo, um movimento de expansão. A expansão sempre foi inerente ao próprio capitalismo, no sentido de se expandir para todos, eu diria assim, em todos os espaços, seja geográfico, seja social, cultural, enfim, a expansão é característica. Nesse sentido, eu vou citar aqui um texto, né? Certamente é bastante antigo. Abre aspas. Essa revolução contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distingue a época burguesa de todas as precedentes. Dissolve-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma. Tudo que era sagrado é profanado. E os homens são obrigados finalmente a encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. Impedida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, ela retirou à indústria sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser diariamente. São suplantadas pelas novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que não entregam mais matéria-prima autóctones, mas sim matérias-primas vindas de regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do globo. Em lugar das antigas necessidades satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades, reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e de nações que se bastavam a si próprias, desenvolve-se o intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, 1848, portanto, 150 anos atrás. Nesse momento, Marx e Engels falavam o quê? Do capítulo que eles falam da burguesia, né? Nós substituímos aqui burguesia por um termo globalização, nós vemos que há muitas coisas parecem bastante atuais. Né? Naquele momento, Marx destacava o caráter progressista da burguesia, né? De transformação, né? De mudar todas as relações sociais. Que na realidade não é o grande primeiro movimento de expansão do capitalismo que tende a globalização. Né? As descobertas no final do século XVI, as descobertas, né? Marx está falando basicamente de um momento importante da Revolução Industrial, né? Do capitalismo industrial, e já tinha passado no caso da Inglaterra, o principal país capitalista mais desenvolvido, era o centro do sistema naquele momento, né? Não só do capitalismo europeu, mas de todo o planeta, né? Que era um grande colonizador. Mas enfim, isso eu citei para mostrar que a globalização como tendência à expansão, a envolvimento do modo capitalista, não só em termos das relações econômicas, mas também, principalmente, hoje mais da sua ideologia, né? Não é nada de novidade. Né? Então essa internacionalização, nós vemos, ela se repete, a tendência a ampliar o espaço em termos da busca do infinito dentro do globo, por enquanto, né? Porque acho que um dia o capitalismo, se ele sobreviver até lá, vai tentar ser interplanetário, né? Ele não pode viver sem essa tendência de expansão
e que ela parece que em cada crise, cada grande crise, né, uma forma de sair dessa crise é expandir. Tanto que nós vemos atualmente no Brasil um outro tipo de expansão, na realidade, ela apenas se consolida agora. Se nós pegarmos o discurso que precedeu a eleição alguns anos antes, que culminou com a eleição do Collor, em 1989, né, o que dizia assim, os epígonos do neoliberalismo no Brasil, né? O Estado deve sair do mundo da economia. O Estado brasileiro, né, ele se hipertrofiou, ele funciona como agente econômico. Né? Ele deve cuidar do quê? De segurança, de educação, de saúde e das políticas sociais. O que nós vemos hoje no Brasil é uma consolidação de uma expansão interna. Né? O que é aquilo que se dizia naquele momento, que era a função do Estado. O Estado devia deixar de ser, sair da economia, deixar de ser empresário, e que era a função do Estado, hoje está consolidando de uma forma definitiva a passagem para a iniciativa privada. Isto é, saúde e educação também se transformaram em meio de acumulação de capital. Então é um outro tipo de expansão, né, que na realidade é uma retomada, né, do capitalismo liberal. Por isso que nós falamos então de neoliberalismo. Então, se a internacionalização ela não é nova, né, e em termos de fluxo de capital também não há nenhuma novidade em termos de que isso representa para a economia mundial relativamente à população. Há dados, aqui eu estou citando dados bastante conhecidos aí, que saem da imprensa, do Celso Pinto, jornalista econômico, que ele diz que entre 1870 e 1920, o fluxo de capital era relativamente maior do que o atual, se medido pelo tamanho do déficit externo em contas correntes. Isto é, aquilo que o capital que passava de um país para o outro, em termos do globo todo, nesse período, isto é, de 1870 até 1920, era maior proporcionalmente se nós considerarmos a população do globo. O que mudou, então? Nós vamos que hoje todo esse fluxo é muito grande. Né? O que assusta, o que causa uma certa estarrecimento é o volume real disso. Né? E hoje nós vamos ver, a partir do movimento da desregulamentação do sistema financeiro ao nível mundial, né, se juntou, se pôde acumular o capital, que é chamado capital especulativo, da ordem, está aplicado em títulos do planeta todo, de 20 trilhões de dólares. Se alguém tiver ideia disso no concreto, eu me explico. Eu só posso pensar isso como algo abstrato. Pensar até bilhão, bilhões, dá para pensar, mas 20 trilhões de dólares. O dinheiro que circula não é o dinheiro. Né? Informação correspondente a dinheiro que circula diariamente. É esse dinheiro, assim, que eu só posso fazer uma alegoria para pensar nisso, assim, que existe assim, nuvens de dólares envolvendo a atmosfera, que vão pousando nos diversos países dependendo das circunstâncias, dos interesses, né? Que circula por dia no planeta, está hoje em torno de 1,3 trilhões de dólares. Né? Então, esse é o volume. Isso proporcionalmente é mesmo do que circulava, né, há um século atrás com relação à população. Mas o volume disso é algo impensável, né, pelo menos para mim. Se eu fosse um banqueiro internacional, seria mais pensável. Né? E assim eu imagino que a maior parte da população é algo que não precisava ser dimensionado. Né? Então, na realidade, o que nós temos hoje é uma grande concentração, né, de volume de capital, né, que permite ser operada por poucas pessoas, né, que permite determinar a realidade, né, de diversos países, a realidade econômica, social e política. Né. Esse capital chamado especulativo tem um grande poder hoje de determinar políticas econômicas e sociais, como nós vamos ver, em todo o planeta, né, que faz com que a moeda de um país seja desvalorizada em relação a outras, e
depois vai para outro e faz todo esse movimento. E esse é um outro mito, né, da realidade atual, né, que é a impessoalidade, né, do mercado. Todos nós falamos do mercado. Quem é o mercado? Nós ouvimos falar do mercado, né? Todos os jornalistas, não só econômicos, toda a mídia fala isso. O mercado não gostou de tal atitude do governo, né? O mercado pressiona para que o banco, para que o governo do Brasil desvalorize a moeda em relação ao dólar, né? Como se fosse uma entidade, né, suprapessoal, supranacional, isto é uma coisa divina. É assim uma coisa que não nos permite, não tem visibilidade, né? Nós não podemos, então é algo que determina a nossa vida sem que nós possamos ter qualquer forma de contraposição, né? Porque é algo intangível. Na semana passada eu estava assistindo o programa do Alberto Dines, né, na TV Cultura, e ele dizia assim, finalmente na mídia brasileira teve um furo, né? O jornal, a Gazeta Mercantil, teve a coragem de começar a dar nome ao mercado. Os bancos tais estão pressionando o ministro da Fazenda para desvalorizar o real, né? Quem são esses bancos? Quem opera esses bancos? São pessoas físicas, são pessoas, isto é. Na realidade, nós estamos aprendendo, isso é uma coisa consensual na mídia, a gente estava achando interessante que a Gazeta Mercantil tinha quebrado esse consenso, né, de começar a tratar o mercado como interesses operados, como manifestação e expressão de interesses concretos de pessoas, né, ou de grupos, mas não é algo que aparece que é intangível. Então o que nós temos de fato, né, além desse volume, o volume pesado, que caracteriza esse momento da globalização, né, a chamada terceira revolução tecnológica, né, que permitiu, né, de uma forma assim, muito, digamos, desproporcional, a alteração do processo de produção, né, com ganhos em termos de tempo, né, se chama de produtividade, como nunca antes se pôde supor. Agilização, né, dos processos de informação, o que faz com que a característica, né, dessa globalização, né, não seja mais, essa internacionalização não é mais troca de mercadorias, nem troca de dinheiro. Nós não temos um capitalista europeu vindo para cá com malas de dinheiro, né, ou com cheque. O que nós temos? É troca de informação, que é instantânea, né, que faz com que o mercado, né, provocando uma queda na bolsa da Indonésia, dali 15 segundos, a bolsa de Nova York, a bolsa de São Paulo, vai repercutir o que aconteceu lá, imediatamente, né? O mercado, entre aspas, que são obviamente, né, algumas dezenas de pessoas que apertaram tecla do seu computador e venderam ações no mercado da Indonésia, da bolsa da Indonésia, e venderam de uma forma coordenada, né? E vender e comprar, todo mundo faz isso nas bolsas. Então nós tivemos uma vertiginosa abstração também daquilo que se troca, né? Não vem quando alguém está vendendo que vende 2 bilhões de dólares em ações do dia na Bolsa de São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Nós não vemos ninguém chegando aqui e dizendo, estou colocando aqui as ações. Não, é uma informação que vem de qualquer parte do mundo pela internet, né? Isso muda não só a realidade, temos que muda o tempo relativo das operações de saúde, como muda, provoca uma profunda, no momento, inicialmente, uma perplexidade, né? E de uma certa forma, até eu diria uma certa apatia, uma dificuldade para a gente reagir, né, de uma forma compatível com essa velocidade. Né? As coisas, essa que
que é, digamos, uma característica importante da globalização. O que é mais fundamental, e acho que essa que é a questão que tem mais repercussões, é que a globalização, esse momento, esse movimento para a globalização, ela se dá sob a hegemonia das ideias neoliberais. O que significa isso? Significa que hoje, a tendência quase planetária é da adoção de políticas neoliberais, né? Que vai se fazendo paulatinamente, né, cada vez mais no norte do país. O Brasil resistiu, né, de uma certa forma, um dos países que mais resistiram, né, e agora nós estamos vendo já há 4 anos, né, a implantação dessas políticas que trazem consequências fundamentais. O que significa, e aí acho que é preciso a gente pensar um pouquinho o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma retomada, é uma tentativa proposta de retomada do liberalismo, do capitalista liberal do século XIX. Então, o guru do neoliberalismo hoje, no Brasil, todos nós sabemos que é o Roberto Campos, né? Mas quem começou, quem definiu as referências doutrinárias, né, foi o Friedrich Hayek, que é um economista austríaco, que durante a Segunda Guerra, né, escreveu algumas obras, acho que ele não tinha muito o que fazer, né? Ele ficou pensando o que seria após a guerra. E ele é claro, quando ele diz assim, é preciso retomar o liberalismo anterior à Primeira Guerra. Que depois da Primeira Guerra, nós tivemos a implantação do que eles chamam de Estado Previdenciário, que antes de tudo tem influências, para ele diz a pior coisa do Estado Previdenciário é o que cria nas pessoas em termos psicológicos. Eu vou citar literalmente, fica melhor. A mais importante transformação que o controle governamental amplo produz é de ordem psicológica, é uma alteração no caráter do povo. Isto é, o Estado Previdenciário para ele, ou o Estado do bem-estar social, né, deixa o povo, aqui no Brasil a gente fala muitas oligarquias falar na indolência, né? É como se o povo perdesse, né, a iniciativa, que é a iniciativa? A iniciativa, né, de buscar a ascensão social individualmente. Né? As pessoas perdem o interesse na medida que o Estado vai prover alguma coisa. Né? Para ele, o liberalismo seria, no século XIX, foi. Por que nós tivemos todas as transformações do século XIX? Porque não existia regulamentação do Estado. O Estado não intervia nas relações trabalhistas. Né? Basicamente, não tinha esse negócio de fazer previdência. Né? Era cada um por si, e isso trouxe um grande progresso. Tinha lá alguns problemas, né? Mas, no geral, toda a humanidade se beneficiava. Os problemas que algumas crianças morriam nas fábricas antes de completar os 12 anos, os 13 anos, né? Muitas pessoas, a idade média da população não chegava aos 40 anos, né? Mas isso trazia benefícios para a humanidade. Então é preciso restaurar essa ordem, né? Que vai permitir que nós possamos ter um novo surto assim, de crescimento, e nós vamos ter a prosperidade. E para isso é importante o quê? Né? É importante a desigualdade. É importante a concentração de riquezas. Pobre não investe, é esse o princípio. Quem investe é o rico. Então é preciso concentrar a riqueza para que se possa, para que essas pessoas ricas elas possam aplicar livremente o seu capital do jeito que elas quiserem, né? Isso é, sem que o Estado vá se colocar e vai interferir. Deixe, todo mundo é livre para fazer contratos, para trabalhar para quem quiser. Ninguém é obrigado a trabalhar para um capitalista. Trabalha quem quer, né? E assim todo mundo vai ter contratos pessoais de liberdade. Todas as pessoas são livres a se contratarem o que quiserem. Se o Estado se intervir, nós vamos ter um grande progresso. Isso gera riqueza. Interessante notar, quando ele fala a volta ao liberalismo anterior à Primeira Guerra, né, que nós temos no
final da Primeira Guerra, a Revolução Soviética, que faz com que o grau de exploração existente, né, nos países capitalistas, né, seja ameaçado por um modelo de sociedade onde não existe mais a exploração da força de trabalho. Então é preciso fazer concessões. Então o Estado, para o Hayek, isso é uma coisa assim, é uma concessão, isso é a influência das ideias socialistas nos governos da Europa. Né? E não uma necessidade de colocar para as classes trabalhadoras alguns benefícios para evitar a tentação, né, colocada pela Revolução Soviética. Tanto que, né, o liberalismo, que passa a ser implantado, o neoliberalismo passa a ser implantado aí no começo da década de 80, final da década de 70, né, primeiro com Margaret Thatcher, o primeiro de fato foi com Pinochet no Chile. Ele vai, quando ele começa a entrar em crise, ele tem um grande alento que é o quê? Que é a queda do socialismo real. Porque aí não é mais necessário. Nós não temos mais contraponto. Nós podemos, então a ideia é que nós podemos impor, voltar realmente ao neoliberalismo agora, né? Ao neoliberalismo, e os trabalhadores não vão ter outra alternativa, não vão ter outra referência. É isso ou isso. Bom, então essa é a grande questão fundamental, acho que é que é a marca essa globalização, né, que é esse movimento de expansão, um novo surto de expansão capitalista. A partir de um momento de crise se dá sobre as políticas neoliberais, né, que vão então ter essas implicações. E isso começa a acontecer de fato na Europa, né, a partir de o primeiro, como eu falei, o Pinochet, né, quando fez a ditadura no Chile, né, mas o Chile não tinha importância do ponto de vista da economia mundial. O primeiro país de importância que vai adotar políticas neoliberais é a Inglaterra de Margaret Thatcher. Então, o que é preciso? Qual é o receituário? Né? Primeiro, estabilizar a moeda. Então, o Estado tem que ser um Estado mínimo, né, mais forte para algumas coisas. Né? Primeiro, para manter a moeda estável. Segundo, para possibilitar uma reforma fiscal que permita concentrar riquezas. Isto é, não é por acaso, né, que fez a Margaret Thatcher no começo do seu governo, durante todos os 8 anos de governo, o Reagan, né, é fazer o quê? Cortar gastos sociais, né, e diminuir o imposto, dar incentivo de imposto para os mais ricos. Porque o princípio é de que apenas acumulando pode haver investimento. E vai levar o investimento. Segundo, outro objetivo só tem que ser forte também para conter os gastos com bem-estar social. Isto é, para impor esse modelo. É um Estado mínimo, mas não é um Estado fraco. Né? É um Estado forte, né, para poder operar, né, em direção aos objetivos do neoliberalismo. E, como parte desses objetivos, né, a restauração de uma taxa natural de desemprego. O que é uma taxa natural de desemprego? Natural entre aspas. É aquela taxa que permita aos trabalhadores, né, estarem acuados, que é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Os trabalhadores deixam de negociar ganhos, né, para negociar manutenção do emprego, em troca de alguma coisa, e com isso até diminuição de ganhos. Por quê? E para isso é preciso que não haja sindicatos. O Estado neoliberal tem que ser forte no combate ao sindicalismo. Né? Não é por acaso, né, que alguns governos neoliberais eles criam fatos, são paradigmas. Né? Por exemplo, em 79 assumiu o governo a turbulência que foi tratada da greve dos meninos na Inglaterra, por Margaret Thatcher. Né? A mesma coisa no governo Reagan, logo depois, em 1980, 81, né, com uma greve dos aeronáuticos. Né? E nós, ainda está muito próximo da nossa memória, o começo do governo Fernando Henrique no Brasil, né? Onde, né,
coisas que a ditadura fazia com um certo constrangimento. Né? Se nós lembrarmos, né, pegar os jornais, né, tantos do Exército na Ilha de Paulinha, né, em perseguição aos sindicatos petroleiros até hoje. É preciso desmontar um instrumento, né, de conquista, que é os sindicatos das classes trabalhadoras. Por quê? Isso vai fazer com que, diminuindo, né, sindicatos fracos, desemprego, né, por isso essa taxa natural de desemprego, né, seria porque é uma condição necessária para que se possa acumular riquezas, possa se investir. Só para concluir, ou para tentar concluir, né, mas depois do Beato vai fazer, vocês vão aprofundar isso. Esta situação, né, que foi progressivamente a implantação de políticas neoliberais na Europa, né, já começou, portanto, em 79, já tem algum tempo. E há um artigo, um texto Weber, que ele faz uma avaliação provisória de 15 anos de neoliberalismo na Europa. Né. Ele fala, bom, o neoliberalismo na Europa, se nós avaliarmos hoje o que ele conseguiu, né? Ele conseguiu, qual era o objetivo estratégico, segundo, né, o que era enunciado? É tirar o capitalismo da crise daquele momento. Né? Esse objetivo não foi conseguido. Pelo contrário, o parque industrial europeu, dos países da comunidade europeia que adotaram políticas liberais, ele não cresceu. Mas cresceu o desemprego, né? Diminuiu a participação dos salários na composição do PIB. Né? Então, ele foi sucesso, ele foi fracasso nos objetivos estratégicos. Ele foi pleno sucesso nos objetivos ligados à criação da desigualdade, que era a condição para a criação dos objetivos estratégicos. Né? Mas ele foi um sucesso maior ainda, foi no sentido da sua hegemonização ideológica, que nem os próprios proponentes do neoliberalismo assim esperavam. De que se coloca hoje, e aí nós vemos toda a mídia, principalmente a mídia eletrônica, num conceito, né, que nos fazem crer que a alternativa que nós temos é ou neoliberalismo ou neoliberalismo. Né? Que nos fazem crer que essas políticas adotadas, isto é o inevitável, isto é inexorável, e aí que provoca o sucesso. E eu acho que aí tem uma contribuição importante da reversão da psicologia. Nós estamos pensando, né, nós estamos entrando no campo aí da formação dos sujeitos educativos. E faz com que, como é que nós conseguimos fazer com que toda uma população pense, né, de uma forma, assim como eu tenho o exemplo do mercado inicial, nós estamos criando representações, né, de que a definição, a determinação das relações sociais está fora dessas próprias relações. O que a grande vitória da hegemonia ideológica neoliberal é essa, de criar uma crença, né, que infelizmente ela começa a ser dissipada hoje aí em alguns países, né, de que não há como se opor. Aliás, quem se opõe é dinossauro, né? Gente atrasada, né? Que essa é a organização sobre a hegemonia neoliberal é a única possível para o planeta. Bom, se for possível, falei outras colocações, você pergunta, por favor. Vou tentar colocar aqui algumas questões que inclusive o Tozoni já colocou teoricamente, mas como isso tem acontecido na prática, principalmente sobre o papel da desregulamentação. A desregulamentação não é um fato simplesmente profissional, ele é um fato global nessa concepção neoliberal. Então, para compreender esses novos determinantes históricos, sociais, nós podemos partir dos anos 70 da chamada crise do modelo de acumulação fordista, né, que vocês lembram que vai até mais ou menos o período de 80, a crise do petróleo. Essa condição, esse processo de acumulação
instituído lá no início do século pelo Ford, Taylor e Ford, forma de organização do trabalho, chegou no seu limite. Então, como é necessário a expansão, o capitalismo necessita de uma expansão constante, isso passou a ser a preocupação de uma renovação da economia capitalista e, portanto, da renovação do processo de acumulação. O sentido dessa renovação está centrado na recuperação do lucro capitalista com vida retomada do ciclo de crescimento econômico. Mas para alcançar esses objetivos, alguns obstáculos deveriam ser removidos como impedimentos a esse processo de nova renovação. O primeiro é a crise da rentabilidade do capital. Quer dizer, o capital, da forma como ele está institucionalizado ou organizado, a sua rentabilidade era pequena. Então se começa a pensar em novas formas de rentabilidade. Por isso, como o Tosoni colocou, essa internacionalização do movimento do capital, um processo rápido de acumulação, principalmente o capital financeiro. Que, aliás, falar em capital financeiro, o número de dinheiro no mundo hoje é maior do que é produzido pela humanidade. Quer dizer, então, nós estamos tratando de uma sociedade de acumulação, principalmente de papel. E por isso, a hora de começar a rasgar papel, já começar a rasgar alguns papéis, nós estamos em cadeia, e isso vai gerar uma crise, né, de dominó. E é o que está hoje, já está começando a perceber. Uma outra condição era as condições institucionais impeditivas a uma maior exploração da força de trabalho. E aí eu vou tratar de três questões desses impedimentos. Primeiro é o Estado. O Estado, no final da Primeira Guerra, principalmente com Roosevelt, como forma de se antepor a uma mobilização de organização social dos Estados Unidos, implanta um esboço de um estado de bem-estar social. E no final da Segunda Guerra, na Europa, se concretiza pela ascensão dos partidos democratas, social-democratas, que não é esse social-democratismo que a gente tem aqui, não. A gente pode até reclamar, mas é um pouco diferente. Mas toma isso como uma anteposição principalmente as duas grandes revoluções que ocorreram no início do século, que é a Revolução Mexicana e a Revolução de 1910 e a Revolução Russa, de 1917. Isso se constitui, portanto, o capitalismo nesse momento precisa ceder a alguma coisa. E uma das coisas que é cedida é o estado de bem-estar social. Isso cria valores. Né? A questão do valor do trabalho, da importância do trabalho, a questão da concepção de vida das pessoas. E quando chega esse momento, isso torna-se um empecilho. Então isso é preciso ser eliminado. Então o Estado deve ser, nessa concepção neoliberal, ele deve ser desregulamentado, ele deve ser, a partir daí, essa é a proposição, ser o mínimo possível, né? Ou o máximo de mínimo, de tal forma a ele não ter competição junto à iniciativa privada, mas se constituir um instrumento, né, privado da iniciativa privada. Aí ele passa a ser um Estado que mantém as suas relações internacionais. É importante manter relações internacionais. Por quê? É através disso que se faz a aproximação desses mercados mundiais. O Estado deve promover a segurança, principalmente na proteção da propriedade. E a justiça como braço institucional da legitimização e manutenção legal dessa concepção neoliberal. Então, essa é a função do Estado. Quando se fala de Estado mínimo, se fala nisso, entendeu? Um Estado apropriado pelo capital, de forma a servir como sustentação, um arcabouço jurídico institucional de preservação, de manutenção das condições de prevalência, né, da política neoliberal. E é o que a gente tem percebido. Essas questões relativas à educação, à saúde, isso é despesa. E a experiência que se tem em relação a esse Estado mínimo, essa concepção neoliberal, é que o Estado deve diminuir a despesa. Ele não é aumentar a sua arrecadação para poder distribuir. Essa é a concepção do Estado do bem-estar social. O Estado é uma organização institucional jurídica de eliminar
eliminação de diferenças, redistribuição de riqueza, né, e de fornecimento e sustentação de direitos. Então isso acaba. E o Estado, então, passa a ser... por isso é necessário desregulamentar tudo aquilo que não for ligado à manutenção e preservação de um Estado que sustente uma política neoliberal e uma economia neoliberal. Por quê? Porque quem faz isso é o mercado, ou os mercados. O mercado, essa entidade que hoje procura não normatizar, mas na verdade normatiza, que ela normativa sobre o ponto de vista do capital, ela normativa as relações sociais e principalmente as relações econômicas. Ela não normatiza ou não é normatizar outros fatores em relação ao trabalho, em relação ao Estado. Mas o mercado é normatizado. Ele é tão normatizado que ele produz valores e induz o consumo. Então, aquilo que era o estado de bem-estar para o cidadão passa a ser o quê? Um estado mínimo numa política neoliberal que o cidadão passa a ser consumidor. E essa é a relação que se estabelece, então, entre mercado e Estado. Portanto, é necessário eliminar o estado de bem-estar social. Isso é o que tem sido feito, tem percebido em alguns exemplos, principalmente a começar da Inglaterra e que depois se espalha praticamente do mundo. Porque não há nenhuma outra concepção que possa se contrapor a essa, por isso ser hegemônica, essa concepção neoliberal. Bom, então a forma utilizada pelo capital para superar tais obstáculos é a desregulamentação. Para tanto, foi preciso pôr em prática uma nova política que criasse as condições para remover das barreiras. Por isso, essa virada neoliberal, que começa a reestruturar a nível internacional, a nível mundial, as questões relativas ao Estado, mas principalmente as questões relativas ao trabalho. E aí, outra instituição também relacionada ao trabalho precisa ser eliminada, que é ou são os sindicatos, ou a organização social, principalmente aquela mais ligada ao trabalho, que são os sindicatos. E o Tozão já contou a história aí dos mineiros, como também foi o pessoal dos gráficos, ficaram 1 ano e meio em greve na Inglaterra, e que isso precisa ser quebrado. Apesar de que países com tradição, e a Inglaterra tinha essa contradição, a tradição sindical da Inglaterra é muito forte. Inclusive a relação existente entre o movimento sindical e o Partido Trabalhista, todo mundo que se filia sindicato na Inglaterra se filia obrigatoriamente, compulsoriamente, filiado ao partido. Então, quebra também uma oposição partidária, porque quebra também o sindicato. Hoje há uma recuperação, mas esse período foi um período que precisava eliminar esse aspecto institucional. Além disso, outros aspectos relacionados à instituição, ao trabalho, é necessária a desregulamentação dos direitos conquistados no estado de bem-estar social. E aí nós entramos naquilo que a gente chama de desregulamentação do trabalho através de subcontratação, terceirização, trabalho temporário, trabalho domiciliar, trabalho por tarefa, trabalho por tempo parcial. São várias formas de contratação onde o custo do trabalho diminui. Quando aqui no Brasil se fala que o custo do Brasil é alto, que seria 120% um custo, na verdade leva em consideração que vários direitos, inclusive direitos constitucionais, são tratados como custo, quando na verdade ele não incide sobre o trabalho, ele incide sobre a arrecadação que a empresa tem em relação ao Estado. Então isso é importante ser desregulamentado. Então essas discussões que a gente ouve falar sobre IPI, diminuir a arrecadação de ICMS e tal, porque tudo isso deve ou deveria estar sendo arrecadado como forma de redistribuição. O Estado brasileiro, por exemplo, é um Estado que teve importância no processo de industrialização, principalmente uma parte no Getúlio, com todos os problemas, mas a partir de 1950 com o processo de industrialização que ocorreu no Brasil. O Estado foi realmente um impulsionador disso. E hoje, esse patrimônio público
apropriada pelo capital como um bem privado. Então essa é a ideia da privatização. Por quê? Porque o Estado não pode competir com a iniciativa privada. E além disso, o trabalho então fica sendo penalizado, né? O trabalho fica sendo penalizado dentro dessas novas condições. A gente observa que no mundo inteiro hoje o nível de sindicalização de trabalhadores é menor. E um caso interessante, que talvez nos interesse um pouco mais, que a Dinamarca e a Suécia têm uma tradição de sindicatos de colarinho branco, né? E esses sindicatos hoje são os sindicatos que talvez resistem mais a essas condições de desregulamentação. O país que tem uma certa estabilidade, nessa Dinamarca e a Suécia, esses sindicatos se mantêm. De uma forma geral, o número de sindicalização tem caído no mundo inteiro. Por quê? Porque essas instituições elas não estão tendo significado, porque também não estão sabendo tratar com essas novas condições do novo mundo do trabalho. Os sindicatos, por exemplo, no caso do Brasil, os sindicatos estão numa concepção economicista, onde o salário é o elemento motor dessa relação sindical, e que isso hoje não é o central, né, de uma questão sindical. Em vários países, essas questões estão sendo superadas por outras garantias, né, nas relações de trabalho, que estão sendo retomadas. Em alguns países, como na Alemanha, na França, na Itália e um pouco agora na Inglaterra, isso tem sido retomado em função da ascensão de governos de centro-esquerda que, a partir desse ano, foram eleitos. Mas os sindicatos não têm não têm tido, né, esta ação muito efetiva. No nosso caso, é um sindicato eminentemente defensivo, né, na defensiva e na dificuldade de superação dessas questões. Ao mesmo tempo, a tecnologia também é um outro elemento. E a tecnologia surge, inclusive, né, essa condicionante tecnológica, como inevitável e pura e natural. A tecnologia é colocada como um instrumento, né, nessa desregulamentação, que vai propiciar possibilitar eliminação de postos de trabalho, ou seja, é um instrumento que vai levando à exclusão concreta, instrumento concreto de exclusão. Uma coisa é o aspecto ideológico da exclusão, mas o instrumento hoje de realização dessa proposta de exclusão é feita através da tecnologia. Por quê? As novas formas de organização do trabalho, as novas formas de gerenciamento do trabalho têm levado, né, têm sido colocadas como se fossem natural, puras, isso é inevitável, e que é necessário que a gente se aproprie desse conhecimento e não questioná-lo da sua importância ou da sua naturalidade. E a gente absorve isso como realmente sendo muito natural. Cria um valor, né, desse instrumento, né, tecnológico, de tal forma que a gente considera que era isso mesmo, que é assim mesmo, isso é inevitável. Conversando com trabalhadores, a gente percebe essa dificuldade de entendimento. Outro dia, conversando com um trabalhador da Ford, em Taubaté, é uma empresa que é uma forjaria, que saiu de uma condição, vamos chamar assim, anterior, né, em que se conhecia o trabalho, a organização do trabalho era em linha, mais tradicional, para uma concepção hoje de time, né, processo de informação campana, então todas essas novas formas de gerenciamento, além de uma tecnologia que não coloca em risco o ambiente limpo. Ele dizia a seguinte coisa: quando eu trabalhava na condição anterior, eu entendia qual era o trabalho, eu entendia como as coisas funcionavam. Hoje, eu vejo tudo bonito e eu sei que estou sendo ludibriado, mas eu não sei onde eu pego. Inclusive, a gente indicava, né? Ele falou: eu não sei onde eu pego. Eu estou há 2 anos em cima disso, estudando, estou lá dentro da fábrica, e eu não entendo, não percebo, não consigo pegar qual é a contradição, eu não consigo pegar. Por quê? Porque é necessário, inclusive junto aos trabalhadores, por quê? É importante no uso dessa tecnologia
a ação cooperativa do trabalhador. A conquista de coração e mente. Essa conquista, então, que a tecnologia é utilizada para isso, cria essas condições. O processo de alienação, inclusive, é mais intenso, né, e muito mais profundo do que na condição de geração da consciência. Essa tecnologia, então, nós poderíamos dizer que esse condicionante, tido como inevitável e dotado de uma objetividade polinatural, produzido como tentativa de recuperar o controle do capital sobre o trabalho, que essa tem sido a tentativa, essa tem sido a ação constante, né, de recuperar o controle do capital sobre o trabalho, tanto na esfera da produção simbólica, como no campo da produção material. E esse exemplo desse trabalhador é isso. Ele não compreendia, ele entendia que essa produção material estava sendo realizada nas melhores condições que se poderia pensar em relação ao trabalho. Mas que na esfera da produção simbólica, ele sabia que tem coisas que estavam sendo produzidas, né, esses referenciais simbólicos, e ele não conseguia pegar. E isso é o que está acontecendo para a gente. Esse discurso hegemônico, essa concepção hegemônica em relação ao trabalho, né, essa desregulamentação como se fosse natural. Acrescentado aí um fator perverso, que é o da empregabilidade. Ou seja, culpar o indivíduo pela capacidade que ele deva ter para ser empregado. Então nós vamos ter a empregabilidade e os inempregáveis. Aqueles que não vão ter nunca a condição de trabalhar, porque não vão ter o substrato necessário para enfrentar essas novas condições. Portanto, esses estão fora, que é, mais uma vez, um exemplo dessa exclusão. E a empregabilidade, que é de responsabilidade do indivíduo. Todo o processo, se o Estado não tem mais a questão da educação, se o Estado não dá o necessário e suficiente para que se possa formar mão de obra no Brasil, uma mão de obra qualificada, isso passa a ser responsabilidade do indivíduo, criando, portanto, penalizando e criando um sentimento de culpa quando não se tem, na verdade, emprego. A gente tem observado que muita gente desempregada tem colocado desemprego como incapacidade sua de executar uma determinada atividade. Então, ele é incapaz, ele é impotente para enfrentar essa situação, nós temos que ter a oportunidade, porque ele já passou o tempo dele. Então, sempre se sente como o responsável por essas condições. Bom, então essas políticas, né, de desregulamentação, tendo como base a desregulamentação, a gente tem observado, principalmente na América Latina, que algumas características são bastante conhecidas, né, desse novo mundo do trabalho. Então, desemprego crescente, com desregulamentação do mercado de trabalho e aumento da incerteza. Quer dizer, a falta de perspectiva em relação ao trabalho, né, quer dizer, esse emprego crescente, o uso da força de trabalho, exército de reserva num nível exponencial, e a regulação do mercado de trabalho. O laissez-faire. Se vira, cada um se vira, cada um se come, e cada um, na verdade, é um darwinismo perverso que vence aquele que é mais forte. E o que é mais forte é aquele que consegue acabar com o outro. Essa que é impedir que o outro tenha as mesmas condições. Portanto, o nível de desigualdade é maior. A crescente caráter informal da força de trabalho. As relações hoje estabelecidas em países que têm ainda uma força neoliberal é desta informalidade. E muitas vezes a gente olha assim, eu agora trabalho em casa. Eu trabalho em casa. E, na verdade, você não tem hora, você não tem tempo, você está por conta desse trabalho. Eu tenho escritório na minha casa, a empresa pagou tudo para ficar em casa, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que está ocorrendo muito. Portanto, você fica 24 horas por conta dessa empresa. E a comunicação hoje é um instrumento para essa informalidade. Você é chamado a qualquer hora, você tem o celular, você tem um vídeo, você tem... Ou seja, o controle, inclusive, ocorre à distância. E uma coisa interessante que aí eu acho que cabe para a gente, por uma categoria aqui, cujo número de 89,9% é mulher, que é uma femininização crescente da força de trabalho. A
está sendo cada vez mais utilizada. Por alguns motivos. E aí eu não vou me alongar muito, mas a gente pode ressaltar o seguinte. Primeiro, ganha menores salários. Primeiro, tem uma docilidade, isso que é colocado. Tem uma docilidade, aceita mais ordens e é mais disciplinada no trabalho. Portanto, não é um impeditivo a essa organização do trabalho. Não que eu creia nisso, mas talvez a gente possa discutir qual é o papel que a mulher tem até agora desempenhado na sociedade. Então, esse chamamento, né? Então você tem fábricas inteiras, por exemplo, a Ford, a fábrica que faz o rádio da Ford, a Fio, em Guarulhos, todo o quadro de funcionários é mulher. Só os chefes que são homens. Sinto muito, é verdade. Né? Um outro elemento, se há uma redução do Estado, se há uma minimização do Estado, lógico, tornando ele forte, é mais mínimo, portanto, há também uma redução do emprego público, principalmente nas áreas, né, tradicionais, como a área de educação e saúde. Então, essa diminuição. Então, quando se fala que o Estado está inchado, que o Estado precisa ser cortado, o Brasil tem como força de trabalho público 9%, né, 9% da sua população economicamente ativa está no serviço público. A França é 17%, a Suécia é 19%, a Inglaterra é 15%. Quer dizer, então, na verdade, em termos de uma população economicamente ativa, o setor público nosso não é inchado, aliás, é pouco. Mas isso é um argumento que serve porque o Estado, logicamente, acompanhado de que é incompetente, são os piores quadros. Então, tudo isso são argumentos, né, que levam à diminuição desse emprego público e, portanto, do sucateamento do Estado. Por outro lado, a redução do emprego fabril e o aumento do emprego terceirizado, do terciário. Esse emprego terciário não quer dizer que o país esteja num nível de desenvolvimento, né, dos serviços. É que se caracteriza os serviços de uma outra forma. Os serviços ligados ao setor informal, é o serviço ligado a uma baixa qualificação no trabalho, né? Portanto, é mascate, é o biscate, é essa, como é que chama? Sacoleiro. Né? Então, esse é o nível de prestação de serviço, que na verdade é muito mais ligado às relações informais do que realmente uma manutenção de emprego. Né? E outra precariedade das condições de trabalho. Essa precariedade vai desde as condições mínimas, as questões envolvendo aspectos relativos à saúde no trabalho. O Brasil, no ano passado, para esse ano, aumentou 25% o número de mortes no trabalho, apesar de subnotificado, apesar de isso não vir registrado, né, no órgão que registra isso, que é o INSS. Aumentou 25%, mesmo com os dados do INSS, aumentaram 25% o número de mortes. O número de acidentes também maiores e a precariedade do trabalho, então, vai se tornando maior. E um outro dado é a redistribuição espacial da atividade econômica como forma de combater e eliminar essas barreiras. Então, um Estado que tem um movimento sindical mais forte, vamos para onde não tem. Um Estado que tem ICMS mais caro, nós vamos para outro. Então, essa redistribuição que está ocorrendo hoje, inclusive na busca de facilidades. Hoje, cidades disputam uma determinada fábrica, por exemplo, né, oferecendo as melhores condições. 10 anos sem pagar juros, né, uma mão de obra já treinada, infraestrutura de água, luz, energia, tudo isso, tudo por conta da própria cidade. Ou seja, a população é quem paga essas condições para que a iniciativa privada possa ter. E no fundo, você vê que são 100 vagas, 200 vagas, como ocorre no Paraná, no Rio Grande do Sul, né, que se não me engano é a Renault, são 350 vagas, né, por um custo muito caro para que essa fábrica possa existir. Então, essa redistribuição é buscando com isso novas condições favoráveis a essa acumulação. E esse nível de empregabilidade, né, como elemento
experimentação, porque a tecnologia exige maior conhecimento. Portanto, a necessidade de um trabalho mais categorizado, portanto, investir, né, no que a gente chama de capital intensivo, em detrimento do lado intensivo. Portanto, a força de trabalho vai ficando fora e o trabalho da máquina vai se tornando maior. Então, todas essas condições são condições que levam, né, ou criaram a possibilidade de manutenção de uma política neoliberal através da desregulamentação. E uma das coisas que hoje, e aí algumas questões que eu gostaria de levantar com vocês é o seguinte: primeiro, qual é o valor que está sendo gerado em relação ao trabalho, principalmente? E essa é a discussão que o neoliberalismo tem colocado, que eu acho que é importante que a gente está tendo. Que o trabalho não é mais o centro da vida das pessoas. O trabalho é uma questão marginal. O importante é buscar uma nova sociedade, a sociedade do lazer, a sociedade do ócio, e também pode ser uma sociedade da alienação. Então essa é uma questão que alguns sociólogos estão discutindo isso, filósofos, colocando essa categoria como não mais sendo a categoria central da construção do homem. E aí eu acho que é importante a gente pegar isso. Quais são as repercussões para a gente? Eu acho que tem uma que eu gostaria de salientar, é que essa concepção neoliberal, tecnicista, né, especialista, está sendo refletida, está sendo apresentada nas constituições de currículos das universidades. Vários currículos, hoje várias universidades estão modificando seus currículos. Existe uma comissão no MEC, que é a comissão de especialistas, que está tratando de algumas propostas para o currículo de psicologia, cuja base é tecnicista, é especialista, rompendo inclusive com a relação ciência e trabalho. Eu ouvi um desses especialistas dizer o seguinte, que o curso deve ser o mínimo possível, né, 2, 3 anos, que deve ser eminentemente prático, porque o conhecimento deve ficar com a universidade. E ao criar esse conhecimento, a universidade vai dispor aos técnicos e aos práticos a possibilidade de estar executando isso dentro da sociedade. Quer dizer, então, essas duas coisas eu gostaria que a gente pudesse chamar a atenção de vocês. Primeiro, a questão do trabalho como uma categoria não mais central na Constituição e na construção humana. E segundo, a formação, eu estou dizendo a psicologia, mas isso ocorre nas outras. Aqui no nosso caso é importante discutir a questão da psicologia, que é a contraposição entre um currículo mais generalista, não é de generalidade, é generalista e especialista. Uma cisão entre ciência e profissão, o que eu acho que é os elementos que a gente, neste momento, tem que estar bem atento. De certa forma, a gente pode estar aqui na mesa, tanto o Tozônio que já falou do dinossauro, esse tipo de coisa, mas para terminar eu gostaria de dizer o seguinte: às vezes parece meio esquisito a gente estar falando essas coisas que parece dinossauro mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente pode dizer com certeza, que nós estamos na contramão desse movimento, né? Mas eu garanto a vocês que nós estamos no sentido da história. Obrigada, Roberto. Tem algumas pessoas que também têm qualidade das mulheres, né? São desempregadas. Nós já temos uma pergunta, então eu já vou partir direto para as perguntas. Eu gostaria de avisar que pode ser por escrito, quem quiser usar o microfone, desde que seja para fazer uma pergunta, aguardar o próximo, tudo bem, tá legal? Então, olha, Tozônio, no caso do Brasil, temos um governo que ruma para o Estado mínimo e, ao deixar de cumprir funções básicas, como saúde e educação, cedendo espaço para a iniciativa privada, cria, consequentemente, uma massa de excluídos. Não parece uma contradição, uma vez que o governo precisa dessa massa para se eleger? Qual é a estratégia do governo que retira as funções básicas e logo em seguida pede para se manter no poder, com a mesma filosofia? Acho que a questão contém vários aspectos, né?
se trata apenas de ceder espaço para a iniciativa privada, né? Mas a transformação daquilo que é considerado no Estado de bem-estar social, de atividade, de função, de obrigação do Estado, em forma de acumulação de capital. Né? Ou seja, não é apenas ceder espaço, mas transformar essa atividade, seria uma atividade que seria considerada obrigação do Estado prover em forma de obter lucro e acumular capital. E isso, de uma certa forma, não começa agora no Brasil. O que nós temos agora é um escancaramento e o atingimento de um nível onde isso vai às últimas consequências. Se nós pegarmos, por exemplo, a educação, né? Qual é a concepção de um Estado democrático? Né? A educação, a função do Estado é prover educação para todos. Né? E se isso é uma função pública, o Estado tem que ser responsável não só pelo provimento, né, mas pela regulamentação. Então, se a gente pegar a educação no Brasil, né, ela era provida pelo Estado e até a década de 60, basicamente, estou pegando no caso mais que nos afeta, o ensino superior, né, por algumas instituições confessionais, isto é, escolas ligadas a algum credo religioso que tinham entre os seus objetivos a educação, no sentido de, através da educação, fazer a sua catequese. Né? Então nós tínhamos as escolas públicas, no caso da psicologia, na década de 60, nós tínhamos 3 escolas públicas de psicologia, né? Que era a USP, São Paulo, USP, Federal e Assis. Né? E tínhamos 3 escolas confessionais, 3 ou 4 confessionais. A PUC São Paulo, tinha o Sede Sapiense, que também era ligado à igreja, a PUC de Campinas, né? E uma das primeiras foi aqui em Bauru, do Sagrado Coração de Jesus. Então nós tínhamos públicas e confessionais. A partir daí, o que passa a acontecer? Isso é uma política da ditadura que era muito regulamentatória, né? Mas nesse campo, né, ela passa a conceder, ela passa a liberar. A educação passa a ser o mercado. Aí se transformou progressivamente num grande supermercado. E no caso específico da psicologia, como essa é uma atrativa muito grande, a ideia de contar que a psicologia tinha, assim, no imaginário popular, alguma coisa ligada ao esotérico, né? Assim, um mistério, né? Ela oferecia um apelo mercadológico muito grande. Por isso nós tivemos essa grande expansão. Né? É claro que aí, o que o Estado está fazendo? Na medida em que ele permite isso, estimula isso, nós tivemos uma construção de grandes grupos, né? Não de grupos de educação, mas de grupos de empresas de educação. E no caso da psicologia, nós temos uma possibilidade de formar solicitação de psicólogos por ano normal, mas tempo atrás, hoje deve ter mais. Então, nenhuma possibilidade de absorção pelo mercado. Eu acho que isso já é uma iniciativa de desregulamentação. Né? Estranho que só parece uma política da ditadura, né? Que era intervencionista, que promoveu uma grande intervenção no campo da economia. De tal forma que nós temos hoje, é um escancaramento disso. Naquele momento, quem começou com os primeiros empresários de educação, que inclusive com financiamento público se tornou hoje um grande empresário, mora em Brasília. Não como educador, como empresário e político, né? Que priva da intimidade do presidente do Senado, do presidente da Câmara e do presidente de todos os poderes, do presidente da República. Né? E instituiu, nós já somos testemunha aqui em Bauru, né, uma nova forma de mercado, ou uma forma de, assim, bem avançada. Hoje tem curso de psicologia aberto por franquia, né, que é uma coisa que é da franquia desse grande empresário que mora em Brasília cuidando dos seus negócios, e que hoje nomeia membros do Conselho Nacional de Educação que define a política nacional de educação e que regulamenta isso. Mesma coisa ocorreu na saúde. O que nós temos agora? Qual é a novidade? O grande modelo aí é o modelo chileno. A privatização da previdência. Isto é, o Estado não vai mais. O Estado que usou a previdência no processo, né, quando
estava assim, o mercado era crescente, a inversão de pessoas era crescente, e arrecadava muito, o Estado pegava o quê? Né? Pegava o dinheiro arrecadado na Previdência e usava para outras finalidades. Hoje, começou a se inverter, com desemprego, emprego informal, né? Tem que pagar, e muitas pessoas já se aposentaram, vamos privatizar. O que significa privatizar? Previdência vai ser também organizada em função de lucros particulares, porque empresa de previdência. Bom, e se eu pago uma previdência durante 30 anos e aí essa previdência quebra? Isso é problema seu, você pagou quando você quis. Né? Então, a segurança. Hoje nós temos empresa de segurança. Quem pode? Nós, a classe média, sofremos aí, porque nós não podemos pagar contratar a segurança particular. A segurança pública, né, ela existe para proteger mais o patrimônio. A segurança do patrimônio, dos grandes patrimônios de pessoas é feita por particulares, temos empresa para proteger a segurança. Então, o que nós assistimos não é só assim, a cessão de espaço, né, mas a transformação da atividade que seria no Estado, do bem-estar social. Né, uma obrigação do Estado passa a ser fonte de acumulação. E é claro que nós somos no Brasil, essa pergunta aí, hoje a consequência, né, da adoção do neoliberalismo é a criação de uma base de excluídos. Né? Quando eu li aquele trecho do manifesto do Partido Comunista de 1848, né, que depois o Marx vai dizer, o que produz isso? Né? Produz uma superexploração à massa explorada. Hoje o neoliberalismo produz essa forma atual, de tentativa de sobrevivência do capitalismo, produz uma grande massa de excluídos. Né? Excluídos significa dizer, são as pessoas que não participam da vida econômica, social e cultural. Estão fora. Né? E hoje no mundo, quanto é? 14% de abaixo da linha de miséria, né? No mundo todo. 1,3 milhão no mundo todo. Que são desigualmente distribuídos. Claro que os países do primeiro mundo existe um número menor, que faz com que em países, né, mesmo emergentes como o Brasil, esse percentual seja maior. E algumas regiões se concentrem mais. 14% não são de pobres, né? Que estão abaixo da linha da pobreza, que não tem nada. E a tendência, se a gente pensar do ponto de vista global, né, o que vai acontecer? Nós vamos, se continuar, né, a implantação e ampliação desse modelo, nós vamos ter uma outra crise, uma grande crise mundial, de superprodução e subconsumo. Porque se cada vez mais nós vamos ter pessoas fora do circuito de produção e consumo, né, e cada vez mais aumentando, né, a capacidade de produção, quem vai consumir? Nós estamos aumentando cada vez, como excluindo cada vez mais as pessoas do circuito produtivo de consumo. Né? Com certeza. Agora, o outro elemento da questão, né, por que, né, mesmo os excluídos, né, no caso do Brasil, né, reelegem um governo que promoveu a exclusão. Né? E acho que aí entra a questão dessa produção de subjetividade. É um terror. Né? Eu acho que valeria a pena a gente ler um pouco, reler um pouco Freud, quando ele fala aí no mal-estar da cultura, no monoteísmo, né? Essa sensação de desamparo, né, que faz com que, no caso dele, que a criança tenha que recorrer à intenção, né, de um ideal, seria o ideal de Hegel. Ele vai explicar por aí das religiões, é preciso ter um Deus. No momento que eu me sinto desamparado e inerte, sem possibilidade de reagir, né, a necessidade de se criar, de projetar, né, algo que vai ser um consolo para essa situação, porque eu posso esperar. Qual é a tônica, né, da campanha do Fernando Henrique? Só ele tem condições de enfrentar a crise. Uma crise foi gerada por esse governo. Né? E todo o modelo, que é o modelo que produz a exclusão. Né? E é claro que isso acontece com os interesses, toda a mídia entrando no país. Em nenhum momento, nenhum órgão da mídia eletrônica colocou
alguma referência de que não houve debate nessa eleição, nesse candidato a presidente. Ninguém fez essa referência. É uma eleição onde se decide, né, uma questão fundamental, principalmente nesse momento, que é, sentimos duas propostas: ou aprofundar esse Congresso, que já mostrou em 4 anos, na realidade tem 5 anos, em 8 anos, né, ou mudar o modelo, mas sem nenhum debate. Então, as próprias vítimas, né, tendem a apelar nesse momento, e essa é uma variável. Tem outras coisas que é o poder mesmo do Estado, do uso da máquina, né, mas tem, acho que, muito disso, o Estado exterior. Bom, se assim, como diziam, né, os antigos, antes o mal conhecido do que o bem, não sabe lá o que vem. Por quê? Qual é hoje o grande temor? Não é mais as pessoas terem uma impossibilidade de melhorar a sua vida, não. É a ameaça constante de piorar. Quem está desempregado, quem está fora, quem já está excluído, né, padece, né, das consequências da exclusão. E hoje, quem tem trabalho, né, quem tem emprego, né, são coisas diferentes, uma outra conversa, né, a grande massa hoje das pessoas que tem emprego vive no temor nacionalista. Né? O que está acontecendo? E é esse temor que faz, inclusive, a partir desse jogo, né, do movimento da Buda aqui, cria recessão ali, né, que faz com que as pessoas abram mão, inclusive, dos seus ganhos. Em troca do quê? Então, nós temos que baixar os ganhos e aumentar a capacidade de competitividade internacional. Né? Agora é a hora do Brasil. É a recessão, para isso tem que baixar. Foi a hora da Indonésia, de Singapura, e com isso, do ponto de vista global, o que nós estamos tendo? Um rebaixamento global, né, do custo da força de trabalho. Progressivamente, que vai atuando de uma forma organizada, né, isto é, com muita organização, né, que não é impessoal, e vai decidir, bom, agora é aqui, né, qual vai ser a consequência imediata, que é das bolsas, valorização do dinheiro. Curto prazo, recessão. Médio prazo, rebaixamento da remuneração na força de trabalho. Certo? E produção de exclusão. Que os excluídos voltem novamente do responsável pela formulação ou pela queima de uma política dessa. Eu poderia ter antes. Tem uma pergunta. Como reagir ao processo de desregulamentação da profissão de psicólogo? As universidades terão autonomia e condição de manter no seu currículo uma formação generalista? Recusando a proposta de desregulamentação na área. Eu acho que eu vou tratar aqui como um dinossauro mesmo. Eu acho que ainda nos resta como forma de reação é tornar uma das barreiras um empecilho a esse desenvolvimento neoliberal, que é a organização. Eu entendo ainda que a organização social, institucional, ela ainda é um meio para que a gente possa criar essas barreiras. Nós temos eu compartilho de uma ideia, né? Eu sou favorável à autonomia universitária, desde que ela respeite, né, as demandas, as necessidades, os interesses da própria sociedade. A universidade deve ter um controle social sobre ela. Ela não pode ser autônoma e independente de qualquer coisa, como se hoje coloca. Né? Nesse caso, por exemplo, um conselho, no nosso caso, um conselho pode ser um dos recursos, né, do controle social sobre a universidade. Outras, movimento estudantil ou outras instituições ou outros movimentos podem ter esse controle. O que
hegemonia desse tipo de concepção. Esse é que eu acho que é o problema. Quem resiste ainda são poucos, mas a universidade ainda tem na universidade você tem realmente um grande número de pessoas, professores, né, ou quadros, que nas universidades colocam isso como avanço. Essa concepção de currículo especialista, mínimo, né, tecnicista, esse rompimento entre ciência. Principalmente, eu acho que existe uma atração de que a universidade fica com o conhecimento. Então, se eu estou na universidade, eu vou ser aquele que vou criar o conhecimento para que esses práticos possam estar executando. Então, eu não sei se a universidade vai resistir. Eu não sei se ela resiste, por quê? Porque a demanda do mercado, né, é uma demanda como essa. E aí não adianta só tratar da universidade quando não se trata realmente dessas demandas de mercado. O mercado está exigindo nessa desregulamentação esse tipo de profissional, não só na psicologia, como outros também. Né? Portanto, ela está muito mais voltada para essa demanda de mercado do que uma demanda do ponto de vista da sua comunidade estar discutindo isso. E não tem discussão. Eu acho que hoje nós estamos num totalitarismo muito forte e sutil. Né? E a universidade, a universidade ela tem autonomia, ela tem a possibilidade, e ela monta e desmonta. O que a universidade, a comunidade vai estar fazendo? Ela vai estar tratando, vai ter um curso, vai tirando curso, vai pondo gente, vai tirando gente, em função da demanda de mercado. Ela não é mais uma instituição, né, que busca tratar do conhecimento, né, da universalização, da crítica. Né? Não é essa a universidade. Não é essa a ideia de universidade. Eu gostaria que fosse, mas não é. Nós precisamos, talvez, resistir para que ela realmente não mude. O que se tem percebido nas universidades, de uma forma geral, e aí principalmente nas universidades privadas, é comércio, é negócio, mercadoria. Então é isso que nós vamos estar tratando. Portanto, com a liberdade, a autonomia de ter o curso, criar curso ou acabar com o curso, ela vai se configurando conforme as demandas do mercado. Eu acho que o currículo é uma expressão disso, uma expressão desse movimento, né? E que eu entendo ser a organização, esse controle social da instituição, ainda um elemento forte. Nós não temos muita tradição em termos de organização, os psicólogos não tem muita tradição em termos de organização. Né? A gente, com a ideia do liberal, para quem está falando do liberal, a ideia do liberal, do autônomo, do independente, que é a base teológica, né, do individualismo, né, do neoliberalismo, né? A gente ainda tem isso muito como sustentação. Ou seja, a ideia nossa, inclusive isso até é incentivado dentro das universidades, eu tenho percebido isso, quando a gente escolhe determinada atividade, não é porque se entendeu, compreendeu, gostou, se sente melhor de determinada atividade, né? Mas na verdade é a inserção no mercado de trabalho. Um levantamento assim, sem muita consistência, mas mais na experiência, por exemplo, aquilo que é mais tradicional na psicologia, que é a psicologia clínica, muitos que eu vejo, muitos dos alunos, isso é uma experiência aí de 20 anos, muitos dos alunos escolhem a psicologia clínica não é por uma definição da sua atuação profissional, que é um campo de aplicação da psicologia de interesse. Na verdade, é a inserção no mercado de trabalho. Uma inserção que, inclusive, como autônomo, independente, na verdade é ser parceiro, né, dentro dessa ideia de parceiro, é ser parceiro dentro dessa concepção que hoje o neoliberalismo dá sustentação. Né? Então é muito individual, e quando na verdade a gente observa a precarização do trabalho. Né? A precarização do trabalho. Vai trabalhar em clínica, né? Monta clínicas que tem, eu chamo muitas vezes de parece curtiço de psicólogo. Tem 200 numa clínica, trabalha de hora em hora, agora é hora minha, sala é minha, agora é sala do outro. Isso é precarização do trabalho, isso é avitamento da condição de trabalho. Né? E a gente não tem resistido a isso. Quer dizer, eu acho que quanto mais nós tivermos organizado
discutimos essas questões, nós vamos ter condições de tratar tanto dessas questões relativas à profissionalização, tanto quanto à formação, porque elas estão juntas, Essa precarização vai ocorrer dentro da universidade com esses currículos, tanto quanto na atividade profissional. Deixa eu só completar então. Se os cursos eles passam a ter uma preocupação maior com a formação prática do profissional, do psicólogo especializado, e, como foi dito, o conhecimento passa a estar na mão das universidades. Como é que fica a questão dos novos conhecimentos, da produção de conhecimento, da pesquisa? Quem é que vai fazer isso se os próprios psicólogos e profissionais já não têm mais essa formação voltada para a pesquisa, para a produção de conhecimento, dos novos saberes? Olha, o que eu estou percebendo em termos de movimento da universidade é o seguinte: as universidades vão manter o seu curso, né, essa perspectiva, manter aquele curso, dar o seu curso, e cria institutos dentro da própria universidade, de algumas áreas de excelência ou alguns setores mais de pesquisa, nas privadas também. Eu acho que muito mais intensamente nas privadas. Criando esses institutos, você tem aí, que cria um certo núcleo, vamos chamar de excelência, ou pelo menos um núcleo voltado para a pesquisa, cuja atividade é botar essa pesquisa a serviço da iniciativa de quem financia. Né? Então o curso vai manter aquele curso. Se é mais especialista, menos especialista, mas o curso não é a finalidade, nas privadas principalmente, não é a finalidade primeira da universidade. É ter esses institutos de excelência ou esses institutos que possam estar. Por quê? Qual é a discussão hoje? Que a universidade tem que prestar serviço, e é aí que ela presta o serviço. Ela vende esses serviços, em busca de financiamento, vende esse serviço, ou seja, é colocada à disposição dessas forças predominantes. Então você vai fazer a pesquisa, inclusive, portanto, se ela é financiada, se ela é garantida, portanto, vai fornecer um serviço. Se fornece um serviço, ela vai ter uma linha de pesquisa, subordinada a uma demanda de quem financia. Portanto, você não tem o poder de decisão do que você vai pesquisar, a não ser aquilo que é pesquisa. Isso é muito comum, isso já acontece em várias universidades nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, tem algumas universidades que funcionam desse jeito. Esses núcleos de pesquisa são núcleos que são colocados a serviço de quem financia. A pesquisa é uma pesquisa dirigida. O Humberto já... Tem mais alguma pergunta? Então a gente agradece a participação de todos vocês. Obrigada pelo nome. Luciano, vem cá. Pra esse carinha velha, essa de cima ou essa de baixo? Vou fazer essas duas perguntas aqui pra você. Tudo bem? Tudo bem? Você pode ficar mais pra cá, por favor? Pode? Tá me pegando ainda, Thiago? Entrevista com o professor Luiz Humberto Sivieri, da PUC São Paulo. Após o desmantelamento dos sindicatos e a Espera um pouquinho.
Após o desmantelamento dos sindicatos e a desregulamentação do trabalho, desregulamentação, eu não estou conseguindo falar essa palavra, desregulamentação. Após o desmantelamento dos sindicatos e a desregulamentação do trabalho, qual o próximo passo do neoliberalismo? Acho que em relação ao trabalho, acho que não tem um próximo passo no sentido de... A desregulamentação é um processo que é constante. Ela não vai... não é um momento, houve desregulamentação e para. Ele é um processo constante e que essa desregulamentação vai ocorrendo na medida de que essas limpezas, né, essa limpeza sobre a questão, o domínio, para que haja um domínio do trabalho, ela vai ocorrendo, né? O grande problema é que, eu entendo assim, vamos dizer que seja um próximo passo, né? É a intensificação na tecnologia e a exclusão cada vez mais do homem no processo de trabalho. Como os meios de comunicação estão sendo usados nesse processo? Como ponte ou barreira ao neoliberalismo? Os meios de comunicação, na verdade, são elementos que facilitam e dão sustentação a essas políticas neoliberais, né? Basta ver, por exemplo, se você vê as notícias na televisão, por exemplo, são sempre notícias que dão sustentação a isso, né? Inclusive apresentando exemplos em que a desregulamentação foi importante, em que a iniciativa dos trabalhadores, né, a criação de ciclos de controle de qualidade, isso é importante. Então elas, por quê? Porque na verdade isso quem detém esses poderes dos meios de comunicação são pessoas que estão comprometidas com essa política neoliberal, que, portanto não são nada mais do que sustentação, né, na busca da conquista das mentes, né, e dos corações desse processo liberal. Tá, muito obrigada. Ó, essas duas perguntas aqui que eu vou fazer para você. Eu não entendi a pergunta. Escapar dessa interdependência profissional, quem que fez a pergunta, quem disse Uma entrevista com o professor José Roberto Tozoni Reis. Após o desmantelamento dos sindicatos e a desregulamentação do trabalho, qual o próximo passo do neoliberalismo? Bom, eu acho que aí a gente tem que considerar um pouco que a sua pergunta está colocando isso como um fato concluído. Não é, nós estamos vivendo com um processo, né, uma das metas, o desmantelamento do sindicato, desregulamentação do trabalho é uma das metas das políticas neoliberais, mas que, no entanto, elas não estão consolidadas, né? Elas é um processo, é um objetivo, né? E a única que eu acho que a forma de é possível e aí o que nós assistimos no mundo todo tem mostrado que a possibilidade de se resistir a essas políticas em alguns países hoje, né, na Europa, tipo França, a Inglaterra, a própria na Alemanha, ultimamente nós estamos assistindo mudanças significativas importantes, na medida em que estão sendo eleitos partidos para os governos que tem exatamente na sua doutrina a oposição às políticas neoliberais, né? O que o neoliberalismo pretende na realidade, não sei se dá para dizer assim, mas um dos objetivos, né, seria pelo menos do ponto de vista doutrinário, seria de promover com uma concentração maior de riqueza um novo surto de desenvolvimento. Ou seja, a superação de um ciclo de estagnação do desenvolvimento capitalista, né? O que a prática tem provado é que isso não tem sido feito, não tem sido conseguido. O que tem sido conseguido, sim, é uma criação de uma massa de excluídos, né? Através das políticas, nós temos as políticas neoliberais, o que tem provocado, quer dizer, uma crise que hoje ela está se praticamente conflagrando todo mundo, né? Isso é a contradição do próprio da implantação das políticas neoliberais, né? Então eu acho que hoje, se a gente pensar o grande capital financeiro, que é o grande beneficiário
da adoção ao nível global, né, do neoliberalismo, né, tem que se colocar a questão de como sair dessa crise. Né? Então acho que não dá nem para pensar no próximo passo. Do ponto de vista dos objetivos últimos, né, seria perpetuar esse estado, né, de concentração de riqueza, mas que gera exclusão cada vez mais e que gera crise. E como nós vemos esse processo em andamento, e os meios de comunicação, como eles estão sendo usados nesse processo, e eles estão sendo usados como ponte ou barreira ao neoliberalismo? Bom, o que nós estamos assistindo, dá para a gente pensar em termos do Brasil, os meios de comunicação, pelo menos os meios eletrônicos, né, de comunicação, têm sido usados, eles estão afinados com os interesses, digamos assim, dessa nova ordem. Né? E com isso, o que nós estamos vendo é um processo, digamos assim, de convencimento, do processo organizado de convencimento da população, e isso já vem desde alguns anos no Brasil, né, de que a única possibilidade, né, de desenvolvimento é a adoção de políticas neoliberais. Então os meios de comunicação, eles têm sido usados, inclusive em função dos seus próprios interesses, né, nessa tentativa de convencer a população que as alternativas ao neoliberalismo não existem. E só para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço sobre a mesa e falasse um pouco da importância desse tipo de conferência na universidade pública. Bom, acho que quem tem que fazer o balanço são vocês. Eu, como participante, que eu posso dizer que me senti honrado de ser convidado para participar dessa mesa, né, e de poder discutir isso no encontro regional de psicologia social e principalmente, né, que vem com uma participação no número bastante significativo de estudantes. Né, que eu acho que é importante não só em eventos, né, mas que os cursos tematizem essas questões, né, que tem a ver, na realidade, porque elas decidem não só as condições do exercício da profissão de psicólogo, né, mas enfim que elas podem mostrar articulação, né, entre o exercício profissional, né, e digamos assim, a vida real, a vida social mesmo, né, digamos, as relações sociais. E aí acho que é importante para a formação, não só de qualquer profissional, mas do psicólogo em particular. Ok, obrigado. Não, a gente quer.